este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez, estamos com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez, no nosso programa, meu querido amigo Flávio Scali, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, companheiro de muitos anos de programa, que sempre vem aqui conosco, trazendo temas interessantes para todos nós. E hoje ele trouxe um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas têm muita curiosidade, né, de saber, principalmente que não é espírita, né? Mundos transitórios, vida no mundo espiritual. Nós vamos aprender aqui como é que é a vida no mundo espiritual. O que acontece com a gente quando a gente desencarna, né, Flávio? Para onde é que nós vamos? O que acontece com a gente? Vamos ter bastante dúvidas aqui, com certeza. Nós estamos com um telefone novo aqui no Zap. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Flávio, é só mandar um WhatsApp, tá? Anota aí, DDD 22 999 69 16 32. Está aí na telinha, é só anotar a pergunta e fazer. E se você quiser, os amigos que já estão aqui já no Facebook assistindo, o Igemar Melo já está aqui já assistindo a gente. Se você quiser fazer uma pergunta pelo Facebook, é só entrar aqui na nossa página aqui na minha página, que já está compartilhado, também na página da Jovem TV. E você pode fazer a pergunta aqui pelo Facebook, e nós vamos fazer aqui ao vivo para o meu amigo Flávio, e ele vai responder com todo carinho. Ok? Semana que vem, nós vamos ter aqui a minha querida amiga Carmen Silveira, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e ela vai falar sobre a mente e as fraquezas da vida, da alma, quer dizer. A mente e as fraquezas da alma. Ok?
Então vamos falar então aqui agora das palestras esta semana aqui em Cabo Frio. No Ceareiros do Bem, quem vai fazer é, quinta-feira agora às 20 horas, é a Marcinha Siqueira, nossa amiga querida lá do Ceareiros do Bem. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a cólera. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, a Jaqueline Azeredo, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre a paciência. Também é um tema muito interessante. No Trabalhador de Jesus, dia 10 agora, também vai ser a Jaqueline, que é quarta-feira, né, agora às 8 horas da noite, e vai ser a parábola da figueira que secou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 8 a 10. Então, quarta-feira, 8 horas, Jaqueline, lá no Trabalhador de Jesus. E no dia 14, Marcelo Barros, que é o domingo, tá? Domingo agora, às 18 horas. Ele é lá do Seijo, lá de Rio das Ostras. E o tema dele é Bem-aventurados os aflitos, causas de nossos sofrimentos. Então, e um seminário, né, de Severino Celestino, que vai chegar aqui agora, dia 28 de outubro, que é o domingo, de 9 às 12 horas. E o tema que ele vai falar é sobre a Gênese de Moisés e a Gênese de Kardec. E depois aquele almoço, né, maravilhoso, né, que o trabalhador sempre tem, né? E quem quiser almoçar tem que ir lá comprar, né, o almoço lá, a fichinha. E é imperdível, né? Um seminário com Severino Celestino. Ele vem lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele é gente boa, né? Porque ele é dentista, quer dizer, é gente fina, né? Dentista. Então ele vai, e ele é um estudioso, né, da Bíblia, ele conhece muito as línguas, né, da época, o hebraico, o aramaico. Então é muito interessante esse seminário com Severino Celestino. Então estão todos convidados, dia 28, que é o último domingo do mês de outubro, de 9 às 12 horas, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. É imperdível, ok? E no Amor e Caridade, sexta-feira agora às 8 horas, escolha das provas com Cássio, meu querido amigo Cássio Nascimento. No domingo, dia 21, vai ter um seminário, né, de 10 às 11 horas, o Evangelho de Jesus e a Sombra, com Marlon Reikdal. Tá? Domingo, lá no Amor e Caridade. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Disse Jesus, eu sou. Marcelo Turra é que vai fazer a palestra lá no Amor e Caridade na segunda-feira que vem. Tá ok? Então nós vamos passar então agora um apoio cultural e voltamos já para conversar com o Flávio Scali sobre esse tema de hoje maravilhoso. É rapidinho, hein?
estilo e preço baixo. A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Ok, voltamos do nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Flávio, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que nós possamos entrar numa sintonia boa, né, que os espíritos responsáveis pelo nosso programa possam nos envolver, nos intuir, para que a gente possa fazer o programa e nós consigamos tirar, né, o máximo de dúvidas. E caso você tenha, pode mandar um WhatsApp, DDD 22 999 69 16 32, ok? Então vamos juntos então agora fazer a oração com o Flávio. Boa noite, queridos irmãos. Vamos orar, nos preparando para mais esse momento com Jesus. Amado Mestre, querido Jesus, bendito seja teu santo nome, que nos fortalece, que nos ampara, nos apoia a cada dia, para que nessa jornada terrena, nessa oportunidade que temos da reencarnação, possamos realizar tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que foi traçado para esse caminho aqui no planeta Terra. Nessa morada bendita do Pai que nos recebe, de modo que possamos daqui partir em retorno à pátria espiritual, contemplados pela realização mais adequada, mais justa, mais completa possível de tudo aquilo que aqui viemos realizar. E, sobretudo, que possamos, pelo nosso empenho nas nossas ações e diretrizes superiores, levarmos realizações felizes, realizações no bem, realizações que possam efetivamente significar uma condição melhor do que daquela na qual chegamos aqui neste planeta. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, que nos fortaleça em mais esta hora. Assim seja. Que assim seja. Então vamos começar então, né, sobre o tema de hoje, vai falar de mundos transitórios e a vida no mundo espiritual. Então, para a gente começar a entender, né, porque muito se fala da Bíblia, né, que a Bíblia realmente é um livro muito importante para todos nós, é uma base, com certeza, para todos nós, para todas as religiões. E eu queria saber se há registros, né, na Bíblia sobre a vida espiritual, ou sobre o mundo espiritual. A gente enxergando a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus fala, né? Em João 14, 2, ele fala justamente sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, que moradas são essas, né? E constantemente a gente vê Jesus falando do reino de Deus, continuamente, e de um reino que não é deste mundo. Ele também frisa bastante isso. É verdade. Então Jesus já dava uma pista, já falava sobre outras moradas além do nosso planeta Terra. Muito bem. Vamos além um pouco. Vamos falar de Emanuel Swedenborg, que era um sueco, era um grande cientista da sua época, um grande sábio, filósofo, né? E também médium. E ele tinha, assim, visões, né? Ele se desdobrava do corpo, ele tinha realmente experiências fantásticas nos dons mediúnicos dele. E ele escreveu alguns livros, né? Isso 169 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele já falava de cidades espirituais. Ele já comentava e fazia descrições sobre cidades na espiritualidade. Então, a gente vê que bem antes até da própria doutrina. Depois vem Kardec. Kardec, a gente vai perceber que ele não é muito explícito com relação
às cidades espirituais ou às colônias espirituais, ele não faz uma referência muito explícita. A gente vai ver na questão do Livro dos Espíritos, 234, ele faz uma referência justamente aos mundos transitórios. É quando ele tem algumas questões, 234 a 237, que ele aborda justamente os mundos transitórios. Né? Que a gente coloca aqui, esses mundos transitórios, a gente vai, no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar sobre isso. Esses mundos transitórios seriam essas cidadelas, essas cidades espirituais, essas colônias espirituais, propriamente ditas. Também a Kardec, a gente vai ver no livro Céu e Inferno, quando ele fala dos suicidas, ele fala de diversas situações de espíritos, né? Que, em diversas condições que desencarnaram, alguns que foram assassinados, outros que foram enforcados, quer dizer, tem várias situações dos espíritos que partiram daqui. E eles relatando das experiências que estão vivendo no mundo espiritual. Então ali também a gente vai notar alguns relatos sobre algumas situações, alguns lugares, né, em que esses espíritos estão vivenciando essas experiências no mundo espiritual. Marcos. Tem uma palavra dentro do meio espírita que está lá no Livro dos Espíritos, que é erraticidade. E é complicado a gente conversar com umas pessoas que não são espíritas e falar sobre erraticidade. Dá a impressão que é um lugar onde a gente erra. Poxa vida. Só tem errado. Só tem errado lá, né? É só porque... Então só tem errado. Então, por exemplo, quando a gente desencarnar, o Renato vai para lá, eu não, né? Essa erraticidade, na verdade, ela vem de errante, muito mais do que Não é de errado. Não é de errado, tem nada a ver com errado. E a questão é que a erraticidade não é um lugar. Essa é uma confusão que a gente já viu até no mundo espírita. Ele falou que o espírito está na erraticidade. Não, ele não está na erraticidade, ele está em erraticidade. Né? É que o espírito está na condição de espírito, é uma condição. Isso. Essa erraticidade é uma condição do espírito que está no intervalo entre duas encarnações, que está aguardando uma nova reencarnação. Então, a condição de errante é essa. Né? Então, quer dizer, o espírito, ele reencarnou, quando ele reencarnou, ele saiu do estado de erraticidade. Quando ele desencarnou, ele entrou no estado de erraticidade. Né? Então, eu acho que essa distinção é importante a gente fazer também para as pessoas compreenderem o que seria erraticidade. Então, a erraticidade não é espiritualidade. Parece que estar na espiritualidade significa estar na erraticidade. Não é. É uma condição, e isso foi bem esclarecido pelo Leon Denis no livro No Invisível. Ele esclarece bem e faz essa distinção do que seja efetivamente erraticidade. É um estado. É um estado, é uma condição do espírito. Então, o sujeito desencarna, ele vai para um umbral bem pesado lá. Sim. Ele está em erraticidade. Se ele está em nosso lar, ele está em erraticidade. Se é um espírito de luz, ele está em erraticidade. Se ele ainda estiver às vezes o espírito de luz, tem que ter um maior cuidado com essa afirmação, porque tem espíritos que já alcançaram uma condição tal de evolução que ele não necessita mais as reencarnações sucessivas. Ele já escapou dessa Mas ele está em erraticidade. Questão da necessidade de reencarnar sucessivamente. Né? Mas ele está em erraticidade? Talvez não, porque a condição de erraticidade do espírito que aguarda uma nova reencarnação, ou seja, ele precisa dessa reencarnação. Os espíritos inferiores, medianos, ainda estão nessa condição e voltar sempre. Da necessidade de reencarnar. Isso né? aí. Quando ele escapa disso aí, ele sai desse ciclo de chega aqui, reencarna e desencarna, envolve o plano espiritual e depois tem que voltar, aí ele já está liberto disso. Mas só alguns espíritos que estão nessa condição, mais evoluídos. Agora eu quero saber, os nossos amigos telespectadores querem saber, o que são cidades espirituais e para que servem essas cidades espirituais? A gente sempre teve essa noção, foi passado para a gente essa noção, de que existe, né, uma condição boa e uma condição má, digamos, na espiritualidade, né? E essa divisão de bom e mal, ela não é exata, porque você não vai encontrar nem tudo tão bom, nem tudo tão mal na espiritualidade, sobretudo porque a gente tem que lembrar, a misericórdia divina trabalha constantemente a nosso favor. Então o Pai jamais deixa qualquer de seus filhos ao desabrigo, né? Isso. Então nós temos a possibilidade de um amparo, de uma assistência, né? E a questão assim da gente examinar
essa questão das cidades espirituais, elas estão localizadas numa dimensão paralela à nossa. Né? Isso assim para simplificar, porque realmente é complicado, porque às vezes a gente está falando de cidade espiritual, parece que a gente está falando do imaginário, de alguma coisa virtual que não existe, né? A gente vai falar até sobre isso mesmo, né? Uma coisa meio fantasiosa. E Chico mesmo enfrentou isso com o primeiro livro da série de André Luiz, quando ele colocou lá para publicação na FEB, a primeira edição, a primeira publicação que teve de Nosso Lar. Houve uma resistência. Sim. E ele recebeu até algumas acusações injustas que ele estava em desequilíbrio, era meio desequilibrado. Estava inventando coisa. Estava inventando coisa, que eram afirmações que tinham ali, né, que André Luiz estava trazendo ali, e que eram coisas assim espantosas, extraordinárias. Né? E assim foi interpretado em princípio como algo fantasioso, algo que estava, sei lá, moderno demais, né? É modernoso demais esse negócio aí. Então, falando assim da questão das cidades espirituais, para que elas servem as cidades vão servir para acolher os espíritos em erraticidade, que estão nessa condição que nós acabamos de falar, e prepará-los, possibilitá-los, preparo, desenvolvimento para a nova reencarnação que se seguirá. Isso, é então, é um pouso em que é dada a oportunidade a esses espíritos de ali se refazerem, ali possivelmente também se corrigirem, não é? Porque muitas vezes esses locais na espiritualidade são locais sombrios, nós vamos falar sobre isso, mas são locais, quer dizer, desde o nível mais baixo, mais inferior, até os mundos superiores, tudo isso está, digamos, na espiritualidade. Né? É verdade. Então, são condições que vão estar adequadas dentro do grau de afinidade que cada espírito terá com cada uma dessas faixas, com cada uma dessas esferas. Então, é a questão que a gente vai ver mais à frente na questão final, de alguns cuidados que a gente pode tomar para ter um rumo melhor nessa saída, nessa partida aqui da Terra. Né? Uhum. Eu estou pensando aqui que existem algumas passagens bíblicas que falam um local que a gente vai e depois da morte, depois do desencarne, um local determinado lá. E a gente encontra na rua muitos companheiros de outras religiões que nos passam papeizinhos, uns panfletos, onde coloca lá locais onde, quando a gente vai após a morte. E a doutrina espírita também fala sobre esses locais e denomina de cidades espirituais. Eu fico imaginando, cara. Me deu um trabalho na hora de fazer minha casa, né? Usei tijolo, cimento, ferro. Aí eu fico imaginando do lado de lá, esses locais são feitos de quê? Porque lá não tem tijolo, não tem cimento. É verdade. Como é que eles fazem essas casas lá para esse povo todo? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Não, e deve ser uma cidade grande, que tem morrido pra gente pra caramba desde épocas remotas, né? De que é feito esse material? Porque, de que essa casa, esse negócio? Vamos usar aqui uma passagem da Revista Espírita de 1865, o espírito Mesmer, né, que foi um grande magnetizador, né, um cientista mesmo, também um pesquisador. Então, ele fala o seguinte, olha só, vou até ler para vocês. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material, é grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é reflexo do vosso, é o vosso, que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. Depois até nós vamos falar sobre isso aqui mais um pouco. Isso é interessante que você falou agora. Quer dizer então, que a Terra é uma coisa grosseira em relação ao mundo espiritual. É isso que ele está dizendo aí? É uma cópia grosseira, que na verdade o mundo espiritual é que é a verdadeira vida. Isso aqui é só uma cópia bem mal acabada. Bem mal acabada. Mal acabada. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala da matéria, do que é constituído esse mundo espiritual? São transformações do chamado fluido cósmico universal, né? Que foram plasmadas pela força do pensamento. Tudo é o pensamento. A força do pensamento, que plasmou justamente, são as formas pensamento, né? As formas pensamento que vão dando e plasmando esses mundos. Lógico que, se a gente considerar esses mundos, que cidades como o Nosso Lar, ou cidades até superiores ao Nosso Lar, o que plasmou aquilo foi o pensamento de espíritos que estavam numa condição
melhor, uma condição mais evoluída, né? De maior pureza, para poder dar aquela forma e constituir as bases para a formação dessas cidades. Né? Mas é interessante a gente avaliar, poxa, mas veja bem, se nosso lar está aqui por cima do Rio de Janeiro, né? Tem mais ou menos uma localização próxima aqui da gente, né? Está logo aqui em cima das nossas cabeças. É verdade. Né? Então, como é que pode um avião que sai ali do Galeão e tal, e não vai colidir com uma praça, com uma escola lá de nosso lar? Como é que não acontece isso? Né? É porque a matéria que tem lá, ela é agregada, ela tem uma agregação diferenciada dessa que nós conhecemos aqui no meio material da Terra. Né? Aqui é um adensamento, é uma densidade muito maior que tem aqui no plano, né, da crosta do que existe na condição de nosso lar. Então, é uma agregação diferenciada e que, sobretudo, de uma forma que vibra numa outra frequência, vibra numa outra faixa de frequência, de modo que o avião, quando passa, ele não interfere em nada com relação a essas estruturas que existem lá em nosso lar. Né? Então, um exemplo que a gente poderia dar é, por exemplo, o nosso celular. A gente tem o nosso celular e, de repente, vê uma mensagem. Aquela mensagem foi uma onda que saiu lá de longe, né, e veio alcançar aqui e se transformar na nossa mão, na tela, numa imagem que se materializa na tela do nosso celular. Então, o que acontece? Aquela imagem, ela é real ou ela é virtual? Né? No nosso caso, a gente sabe que aquela imagem é real, mas de uma coisa que está lá onde que a gente não está vendo. É verdade. Né? Que a gente não está observando. Né? Então, o que é virtual, o que é real? Né? Como é que fica essa questão? Então, a questão que nosso lar, ela é real, ela é tangível, palpável, para aqueles que estão na condição de perceberem, né? Na condição de espíritos que estão lá. De espíritos que estão lá e que podem perceber aquela realidade, essa matéria, né, quintessenciada, essa matéria que está, né, nessa característica, e podem perceber e ter isso realmente como real, como realidade. Ô Flávio, tá, lá é uma cidade espiritual, tá cheio de espírito. Eu posso fazer uma visita? Encarnado? Eu tô aqui. Eu posso fazer uma visita para conhecer essa cidade, ir lá? Qualquer pessoa pode ir? Como é que é o esquema lá? Você pode até, antes de você dormir, você pode até antes de dormir, né? Você pode pedir, rogar muito ao seu anjo guardião, aos espíritos, né? Mentores que te orientam a tua vida e te pedir. Mas quanto a você ter o passaporte carimbado para ir para lá... Não tem um jeitinho, não? Já é outra conversa, né? Não, já é outra conversa. A gente vê, Chico teve alguns registros, né, de Chico Xavier. O Chico Xavier foi, né? Ele fala... Então, muitas vezes ele esteve lá, né? A gente pode ir. Não dá não, porque a questão é que a gente tem uma condição moral, existem condições especiais para que a gente possa ter esse privilégio. Então, não é para qualquer espírito lá. Porque é meio injusto, né? Um montão de gente vai lá e a gente não pode. Você não é espiritão? Eu sou grande, cara. Peço 100 quilos. Eu sou espiritão. Mas é isso mesmo, né? Então quer dizer que lá no nosso lar, a gente pode ir. Podemos ir. Quando desencarnar. Teoricamente podemos ir. Ou antes, dormindo, quando a gente dorme. Pode ser. A gente pode fazer visita. Tem vários relatos lá lá mesmo no nosso lar, de reuniões, e que tinham muitos encarnados assistindo as palestras. Não, é possível, mas é possível. Bem, agora, tudo lá acontece. Agora tem que ter condição de ir, né? Tudo lá acontece, isso nós vamos falar umas questões mais aqui à frente, mas tudo lá acontece de acordo com a necessidade, mas não daqui, de lá. Sim, lógico. São as necessidades de lá. Então, se for algo justificável, né, algo plausível, pelas necessidades lá do plano espiritual, lá da condição de nosso lar, aí pode até acontecer. De repente que a gente tenha a oportunidade de participar de uma reunião como essa que o Renato falou, e até de reuniões, até em outros planos, em outros níveis, até mais elevados. Mas isso aí vai depender da condição de necessidade, não nossa ou da nossa vontade, mas da necessidade e da vontade, digamos, lá do plano espiritual. Porque tudo que acontece lá tem uma boa razão para acontecer. Eu estou brigando aqui com o Renato. Porque ele está fazendo uma pergunta aqui se as colônias são cópias do nosso mundo. Porque tem casa, né? São tem parecidas, rua. São semelhantes até, né? E tem aquele desenho lá do nosso lar, né? Aqueles prédios são bem jardins, né? Rios, lagos.
Tem bicho lá? Nas Também. colônias também tem. Nas colônias espirituais, né, a organização social ela é muito semelhante realmente às da Terra. E tem também a tecnologia. A tecnologia lá é bem diferente daqui, porque ela é muito mais avançada do que aqui. É muito mais arrojada do que aqui. A gente poderia dizer, até como a gente falou ainda há pouco, que nós aqui na Terra somos uma cópia mal acabada do plano espiritual, né? A questão que a Terra, em termos de tecnologia, ela vai se encontrar sempre muito mais atrasada Sim. do que o plano espiritual, porque tudo acontece lá primeiro. Quando é que foi? Renato? Você lembra mais ou menos qual foi o ano que foi escrito o Nosso Lar? Nosso Lar foi em 40, 1939, né? 40 por aí. Por aí. Naquela época, né, já tem até no próprio filme, né, o André Luiz lá mexendo no computador, em 1939. Então, ele antecipa. Coisa que não existia aqui ainda exatamente. na Terra. Muita coisa aconteceu Pegar lá em primeiro. computador. E Nosso Lar, exatamente, tem isso aí. Que ele mostrou algumas coisas que estavam já Isso, rolando lá no plano espiritual e que só bem depois isso que veio chegou aqui na Terra. se efetivar aqui na Terra. Então, quer dizer, as descobertas e, digamos, os avanços científicos, eles acontecem lá primeiro e, posteriormente, isso vai ser trazido para cá, para benefício da humanidade. Eu chutei uma pergunta aqui e ficou no ar. Tem bicho lá? Cachorro? Aves? Existem registros também, né? De que existem tem. animais. Porque tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala que os animais têm uma reencarnação imediata. Isso, né? Mas é possível que existam, digamos, algumas situações em que se justifique que esses animais permaneçam lá por um certo tempo. Não sei. Porque, inclusive, tem umas descrições no Vale do Suicídio, naquele livro lá, da Ivone, né? Ivone Pereira. Ivone, que na Paz do Umbral lá tem lá umas gralhas, sei lá, uns corvos, uns negócios lá, uns pássaros verdes, né? Nas trevas, nas trevas tem É verdade. uns pássaros lá. Deve ser estranho. Agora, faz a pergunta a você agora, meu amigo. De novo? Pode fazer. Eu tenho uma perguntinha aqui. Do jeito que aqui na Terra a gente se agrupa, por exemplo, em religiosos, você não vê, dificilmente você vê um grupo de religiosos agrupados a um grupo de marginais. Cada um tem o seu espaço e o seu espaços momento, sociais. né? Seus espaços sociais. Você não vê um grupo de engenheiros e batendo papo com outras pessoas. Você tem assim num meio social, mas tem os afins. Lá em cima tem essa separação também? Existe sim, existe essa separação também. A gente há de convir que o que agrega os grupos, né, o que forma-se, que vai juntar esses agrupamentos na espiritualidade, é a chamada lei de afinidade. Né? Basicamente é isso. No mundo espiritual, o que vai determinar essa estratificação social que a gente está conversando aqui é justamente o grau de evolução que cada espírito tenha. A gente vê que no Nosso Lar, mesmo nos relatos de André Luiz, a gente vê que ele fala dos ministros, né? Ele fala da veneranda, que existem espíritos que estão numa condição assim, de uma evolução maior, né? A quem ele, para poder se achegar, ele tem que passar por uma série de critérios e tudo, não é uma coisa assim que ele vai chegando e pronto. Né? Existe toda uma hierarquia, toda uma organização, uma estratificação social, voltando de acordo com a evolução, de acordo com o grau de evolução que os espíritos têm. Né? Porque lá também, o que prevalece no plano espiritual é a questão de ordem moral e os interesses espirituais. Então, quer dizer, as prioridades lá são totalmente outras. Né? Enquanto aqui na vida material a gente tem todas essas prioridades, grande parte material, até de comprar isso, de vender aquilo, de negociar aquilo, de compromisso disso, compromisso daquilo. Lá a coisa é diferente, nós não temos mais esse corpo denso, esse aparelho, com um grau imenso de necessidades, né? que o aparelho nos solicita e que a gente tem que dar conta. Lá no plano espiritual, as coisas se desenvolvem sempre nesse contexto de ordem moral, de ordem espiritual. Então, o contexto é outro. Isso vai ter algumas consequências e algumas questões aqui para frente. A gente vai ver que isso aí muda muito, várias situações que são corriqueiras aqui na Terra e que lá não funcionam do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui na Terra, se um indivíduo de moral inferior quiser adentrar num estabelecimento, ele pode comprar
entrar no supermercado, comprar um negócio. Lá, um ser inferior, não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso, não tem acesso. A gente nota, inclusive, isso Nosso também, nosso lar, também naquelas barreiras de proteção da cidade. Muro, né? O muro lá, e não consegue ultrapassar. Que não consegue ultrapassar. Porque o nosso lar não está lá na quinta esfera, ele está na segunda, está na terceira, né? E está no umbral. Então tem trevas ao redor. E espíritos que tentam entrar no nosso lar e não conseguem porque e se revelam porque tudo lá funciona na base da atividade mental. Sim. Né? E nesses agrupamentos existe uma homogeneidade muito grande assim, em termos de similaridade de pensamento. Então, alguma coisa que soe estranho ou que se revele minimamente estranho já é percebido, é perceptível, né? Tem aquele caso aquele padrão daquele espírito de uma mulher, né, que se comprometida com aborto, né? que ia entrar de qualquer jeito, né, fazendo bonzinho, fazendo discurso de bonzinha, que queria entrar, que estava sofrendo muito ali, não sei o quê. E aquilo fez com que o André Luiz, né, fizesse pena dela. E pediu, poxa, será que ela não pode entrar? Ela está sofrendo ali. Aí que estava com ele do lado dele ali, que estava, né, eu não me lembro qual era o espírito, falou para ele, olha bem com calma, presta atenção bem no corpo dela que você vai ver. Aí o André Luiz olhou e viu lá centenas de pontinhos negros, né, no corpo espiritual dela, no perispírito, né? Aí ele falou, você sabe o que é isso aí, meu filho? Isso aí é o número de abortos que ela fez na Terra. Ela era aborteira, ela fazia aborto. Por isso que ela não tem condição moral de entrar no nosso lar. Ela tem que ficar lá até ela se comprometer, né, se arrepender, querer mudar a sua vida, coisa que ela não queria. Ela estava ali fazendo uma... Se pudesse entrar, ter acesso, ele iria trazer embaraços, certamente, trazer alguma dificuldade. Sim, com certeza. A vibração dela é totalmente diferente. Então, quer dizer, é melhor não entrar para não complicar as coisas. Ela não teria acesso. Não é isso? Porque os interesses que prevalecem nesses planos mais elevados assim, da Terra, em condições melhores, né, do que aqui na Terra, na crosta, lá já prevalecem, já vivem a religião, a verdadeira religião. A religião cósmica, todos aqueles preceitos que Jesus considerou no Evangelho, já é em grande parte vivenciado, né, por esses espíritos que estão no comando, estão cuidando, né, dessas colônias, são os dirigentes dessas colônias. Com certeza. Agora me diz uma coisa, já que estamos lá, os espíritos estão lá, eles não ficam à toa. Que tipo de serviço que eles fazem lá? De que eles se ocupam lá no mundo espiritual? Por exemplo, no nosso lar, para a gente ter uma noção. O que eles fazem lá? Eles ficam à toa? Não. Ficam tocando harpa? Absolutamente. Eles vão se ocupar, vamos até analisar bem isso aí. Às vezes você tem um professor, por exemplo, que desencarnou da Terra, né? Um professor tal, que tinha lá sua labuta, seu trabalho, e que chega lá no plano espiritual com um desejo até de dar continuidade. Né? Poxa, eu fui professor na Terra, né? Cumpri lá meu papel, ensinei lá para meus alunos, então aqui eu tenho... Será que ele vai de cara começar a lecionar lá no plano espiritual? Não, ele vai com o tempo, né? Ele não, vai aí que está. A primeira coisa, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Né? Ele vai ter que se adaptar a uma nova situação, uma nova realidade. Então, quer dizer, não quer dizer que porque ele desencarnou, ele tem essa aptidão para lecionar, para dar aula, que ele vá de imediato começar a dar aula lá. Depende da condição moral dele, porque lá as coisas funcionam de acordo com a capacidade e a necessidade. Então, se você tem capacidade, você está capacitado, dependendo da circunstância, se for necessário, se for cabível, você então vai ter essa oportunidade. A gente vê a situação até de André Luiz. André Luiz chegou lá com a condição de médico. Ele era um médico da Terra. E de cara, assim, quando ele foi se situando lá em nosso lar, ele já tinha passado já para aquele processo lá no hospital, do atendimento que o Isis tinha dado para ele e tal, e ele estava se recuperando. Ele começa a conhecer outros lugares, outras situações lá de nosso lar, e vai e tem o desejo, ele vai no hospital e tem o desejo de começar a exercer aquela mesma medicina que ele exercia na Terra, com os conhecimentos que tinha na Terra.
é cabível? Aquilo não é, porque ali ele vai ter que iniciar tudo de novo por uma aprendizagem de uma medicina transcendental. É um outro nível de medicina. A medicina é diferente. É uma medicina diferente, entendeu? É uma medicina que lida com fluidos, que lida com energia, que lida com magnetismo. É outra coisa. É outra conversa. Então não dá. Né? A gente lembra até da palestra no seminário do Frutuoso, né? Ele falando, e falando um pouco sobre isso, dessa medicina, desses avanços que já existem, né? Ele queria aprender até nessa escola, na espiritualidade lá. É Ele fala até sobre isso. Flávio, você falou que existem diversas colônias espirituais. Desculpa, só um detalhe. E o André Luiz teve mais um detalhe. Ele se ocupou, a ocupação dele, que a espiritualidade arrumou para ele, não foi exatamente com a medicina. Tudo bem, teve o vômito que ele limpou, que ele começou o aprendizado dele na medicina transcendental, beleza. Mas ele veio se tornar depois um repórter. A grande função dele foi ser o repórter, com todo o conhecimento científico, conhecimento de medicina que ele tinha, para traduzir as informações, as revelações todas. As notícias todas que vieram através das obras, né? Dessa série A Vida no Mundo Espiritual, das 13 obras que Chico recebeu dele e que são fantásticas, maravilhosas. Você falou que existem diversas colônias espirituais. Existem, essas colônias são todas iguais ou existem tipos diferentes de colônias? Não, tem tipos diferentes, porque tem, veja bem, falamos que os espíritos que desencarnam, e cada espírito tem a sua história, cada espírito tem a sua necessidade, cada espírito tem a sua identidade, né? Então, os espíritos, quando desencarnam, quando voltam ao plano espiritual, são graus os mais variados de necessidade. E aptidões, muitas vezes também, e aptidões. Então, para efeito de potencializar mais essas aptidões e de dar o acolhimento devido, necessário aos espíritos que estão em erraticidade, as colônias assumem algumas características específicas, né? Diferenciadas. Algumas são socorristas, algumas colônias são socorristas. A gente vê colônias socorristas até no umbral. A gente vê pousos até no umbral, atendendo espíritos, né? Que estão lá se arrependendo, coisa e tal. Existem algumas que são colônias correcionais, né? A gente vai falar sobre isso também mais um pouquinho à frente, né? Algumas são voltadas ao estudo das artes, da música, do teatro, né? Estão nesse nível. Outras estão vinculadas à questão de pesquisas, também o autoconhecimento, também, que é explorado, e de outras, e tantas outras. Mais variados tipos, para atender às necessidades variadas também dos espíritos. É verdade. Né? Nós vamos para lá, nós estamos no plano espiritual, e a gente não fica parado, porque a vida continua. Né? A vida continua. A morte é um fenômeno físico, mas a vida prossegue, a vida continua. Então, se tem vida, a gente vai ficar lá. Vai ser um tédio danado a gente ficar sem fazer nada. A gente tem que ter ocupações. Ninguém vai né? tocar harpa, não, né? E a gente ficar ocupado só com os nossos pensamentos não é uma coisa que vale muito a pena. A gente tem que realmente crescer e dinamizar isso aí para poder, quando retornar, estar em melhores condições para sermos exitosos nos planejamentos que a gente vai definir para a nossa reencarnação. É verdade. Né, nosso curso evolutivo. Então, você disse aí, né, que tem vários tipos de colônias, dependendo da necessidade das pessoas, do estado, de como ela desencarnou. Como ela desencarnou, porque muitas também vezes tem isso, o grau de necessidade, exatamente. Algumas de socorro. E aquelas pessoas que ficaram doentes, por exemplo, aí desencarnam. Isso. E ela continuar do lado de lá doente? Justamente. Tudo é questão de um processo mental. Né? É um processo mental, Renato. Porque são pessoas muito deseducadas espiritualmente, né? Que não têm nenhum alinhamento espiritual, de muita ignorância ainda. Então, são pessoas que, quando desencarnam, elas ainda continuam no plano espiritual, como que sofrendo até aqueles processos de doença que estavam vivenciando aqui na Terra. Então, quando retornam ao plano espiritual, vão ter que ser acolhidas em hospitais, em unidades terapêuticas, né, de atendimento, socorrista, nesse sentido, para se equilibrarem, para se reequilibrarem para essa nova realidade. Então, muitos que desencarnam depois de uma doença de longo curso, às vezes, ela continua, às vezes, por um tempo ainda, até ter uma recuperação. A gente vê também, novamente, recorrendo ao nosso lar, de que ele logo que André Luiz chega ao nosso lar, ele é recolhido a um hospital.
Isso. Né? Ele fica lá algum tempo. E tinha vários espíritos lá, vários mesma coisa também, na mesma situação, internados lá, se recuperando, também recebendo o seu atendimento. Mas uma medicina diferenciada, né? Com certeza. A gente vê até no filme mesmo, aparece lá o Lisas cuidando dele. Então, verdade. preparando ele justamente para se adaptar à nova realidade que ele vai encarar. Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui agora um intervalo, tá? Rapidinho aqui, um apoio cultural. E a gente volta já já. É rapidinho, só para tomar uma aguinha aqui e voltamos. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Flávio, você falou e comentou sobre umbral. Quem é espírita sabe o que é umbral. Quem não é, não sabe o que é umbral. Então eu vou fazer a pergunta. O que é umbral? É um inferno espírita? Tem que tomar cuidado. É complicado, né? Porque essas noções de céu e inferno a gente traz já de um atavismo secular, nós que fomos educados, né, na igreja e tudo. Isso tudo são representações que vieram para nós como uma definição de futuro, ou céu, ou inferno, coisa e tal. Só que a coisa não funciona dessa forma, assim, estanque. Não é assim, não existe. O céu e o inferno são estados psíquicos, estados da criatura, da mente, né?
Então não é uma situação assim de céu e inferno e da maneira como é colocado Ou seja, por não algumas é... religiões. O umbral, ele é uma zona de purgação espiritual. Né? O que seria isso? É uma zona de purgação de resíduos mentais, de resíduos de sentimento que a gente traz em função da vida que a gente levou, né? Da vida que a gente, dos compromissos que a gente adquiriu em vida, dos problemas de desalinhos, muitas vezes, que a gente teve na nossa vivência aqui na Terra. Então, isso amealhou para nós uma série de, digamos, energias malsãs, de miasmas, que são, assim, adensam o nosso perispírito e vão, quando a gente volve ao plano espiritual, como aconteceu com o André Luiz, também é sempre recorrendo a ele para exemplificar isso, ele permaneceu um certo tempo na região do umbral e sofrendo, quer dizer, padecendo uma situação que ele não compreendia o que era aquilo. E só depois de bastante tempo, quer dizer, um tempo mais ou menos aproximado de 8 anos terrestres, que a gente falar em tempo na espiritualidade é complicado, porque para a espiritualidade não existe espaço-tempo. Essas noções de espaço-tempo que a gente tem aqui, elas não funcionam da mesma maneira. O tempo lá, ele funciona de uma forma diferente. Bem diferente. Né? Então não dá para a gente comparar. Então, a questão é que o umbral se torna um lugar, ou uma instância para o espírito desencarnado, para ele poder, digamos, se aliviar de uma série de condições, de energias, de miasmas desalinhados que ficaram impregnados com ele e que ele vai precisar se liberar se ele quiser avançar para condições mais elevadas na espiritualidade. A gente vê que, como aconteceu com o André Luiz, só naquele momento em que ele começou a se questionar e falar, poxa, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais, isso aqui, o que é isso aqui? Tem que existir Deus, tem que existir alguma coisa. E ele faz, então, uma prece sentida, realmente, do seu coração mesmo. Quando ele consegue fazer essa prece, aí é que a coisa se aclara e ele vê justamente Clarencio e logo em seguida ele acaba vendo a mãe dele também, né? E com isso ele é resgatado para ir para uma condição melhor, porque houve justamente ele, né, o espírito André Luiz, é que fez, digamos, esse movimento. Isso aí, que os espíritos estavam ali prontos para ampará-lo, para auxiliá-lo, mas o auxílio não podia se fazer, porque estava dependendo dele abrir o seu coração pelo arrependimento, por aquele questionamento que ele fez, justo, e aí então ele consegue o auxílio de que ele estava necessitando. É verdade. Se você fala que não tem céu e inferno, esse umbral aí está mais para um purgatório, né? É um processo, né? Porque, como falamos, porque ele não é eterno. Ele não é eterno. Mas veja bem, é uma colônia espiritual. Se a gente for olhar por esse lado, um umbral também é um pouso na espiritualidade necessário à retificação do espírito, corretivo. Então a gente sai cheio de problemas, vai para lá e de lá vai para uma colônia espiritual de melhor qualidade. Vai exatamente, porque melhora o padrão vibratório dele. Vai crescendo, evoluindo. O nível de mentalização dele se eleva. Então ele passa a ter uma condição de sintonia com inteligências mais elevadas. Né? O amparo consegue realmente se fazer para ele. Cara, deu um clarão aqui na minha cabeça. Então o cara aqui na Terra está fazendo coisas erradas, cometendo crimes, assalto, um bocado de coisa. Morre, vai para um umbral. Aí ele sofre, que nem o André Luiz, sobre 8 anos. Aí o cara cometeu uns crimes mais bárbaros. Aí sofre lá uns 50 anos. Dá um exemplo, isso é um exemplo que eu estou dando. Aí ele, lá nessa zona de sofrimento, ele tem condição, através do arrependimento, lá no plano espiritual, depois de morto, ele tem condição de ser resgatado para um local melhor? Ele pode ser resgatado. Mas a questão vai depender muito da condição desse espírito, porque muitas vezes a recalcitrância e a ação violenta, né, esse envolvimento dele com a violência, é algo que vai demandar até processos mais agudos, mais demorados, porque tudo é gradativo, tudo é gradativo e gradual. O sofrimento ou o processo da dor, a gente tem que tomar cuidado com isso. O processo da dor, ele não é infligido
por Deus. Deus não usa a violência, Deus usa o tempo. Deus não castiga. Emmanuel até que fala isso. Deus não usa a violência, ele usa o tempo. Né? Então a questão do tempo, que vai ser, no caso de André Luiz, nós vimos, foram 8 anos e meio. Que ele ficou às voltas no umbral, sem compreender o que se passava, né? E sofrendo o padecimento de pegar até a raiz, querendo comer, a necessidade de fome, ele sentia fome, ou seja, necessidades materiais, ele ficou muito vinculado a essas necessidades materiais enquanto ele esteve ali no umbral, enquanto ele esteve nessa condição. Até ele conseguir se libertar disso, isso foi realmente uma luta muito grande. E de vencer uma série de situações que ele se deu em vida e que depois que ele volveu ao plano espiritual, se tornou muito difícil para ele se reabilitar, para ele se ajustar. É a questão, por exemplo, do orgulho, né, do egoísmo, da falta de perdão e uma série de situações que a gente se envolve aqui enquanto na nossa existência e que se a gente não toma a atitude, não toma realmente com firmeza um posicionamento, lá e até se arrepende em muitas situações. Eu fico abismado, às vezes, com pessoas que dizem que não se arrependem de nada do que elas fizeram. Eu fico abismado. Abismado. Porque como você não se arrepende de alguma coisa, cara? Eu, sinceramente, eu sinto pena, porque vai chegar no plano espiritual e vai se deparar com tanto engano que cometeu e numa situação de sem arrependimento já fica um passo já é mais difícil. Porque lá na espiritualidade você fazer o movimento do arrependimento é mais difícil ainda, que você já sai, pelo menos, da vida com algum nível de revisão nas suas atitudes enganosas que a gente cometeu, que a grande maioria de nós cometeu, né, no trânsito da existência terrestre. Eu gostei muito do que você falou a respeito do tempo, que não é a quantidade, e sim o tempo que a pessoa leva do lado de lá para poder pode ser demandar atendido. um tempo para um arrependimento sincero, Exato. verdadeiro. Né? Eu estou falando que eu gostei muito dessa colocação, porque nós já tivemos ocasião lá no Centro Espírita Cereiro do Bem de receber espíritos da época da escravidão. É verdade. Da época da escravidão, que estão na erraticidade ainda lutando contra os seus algozes. E sofrendo, porque foram pessoas envolvidas numa violência extrema de tortura lá com os escravos, que negócio e o ódio que cresceu ali fez com que essas pessoas estivessem no plano espiritual sofrendo devido a uma série de fatores lá, que não vem ao caso, mas que até hoje estavam lá 150, 200 anos da escravidão, né? Então, eu gostei muito dessa parte do tempo que você colocou, porque é diferente se eu cometo um erro e você comete o mesmo erro, parece que o sofrimento deveria ser igual, mas não é. Vai depender do tempo que eu e você vamos levar para o arrependimento daquela falta. E você vê que Deus não usa de violência, né? Deus não violenta ninguém. Né? Então, quer dizer, a questão aí que vai prevalecer é o tempo, que a gente sabe que é gradativo. E é diferente de pessoa para pessoa, e não de crime para crime. Não, exatamente. É muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque Jesus, a gente vê que ele, em todas as instâncias, ele condenou o pecado, nunca o pecador. Sim. Né? Ele condenava o pecado. Mas o pecador era digno da sua misericórdia, da sua atenção, do seu amor. Verdade. Né? Então é por aí. Lá o nosso tema, né, que você fala em mundos transitórios. Então existe um mundo transitório lá, uma colôniazinha lá, ali perto do nosso lar, né, que é a Fabiano de Cristo, né, e ela fica ali recebendo algum tipo de espíritos, né. Como é que é isso? O que seria essa casa? Para que ela serve? O que ela faz? Qual é a finalidade de existir essa casa transitória Fabiano de Cristo, ali no umbral? Na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele faz referência a esse lar de Fabiano, né, que fica justamente numa região umbralina, ali, intermediária. Então, para que servem esses postos? São postos de atendimento, postos de acolhimento, em que trabalham espíritos, né, que trabalham assim na vanguarda, eles trabalham assim em postos de atendimento que ficam lá no meio mesmo, né, tanto que ele tem até proteção, são fortificações que tem até uma proteção que está até ali descrita
por André Luiz. Né? Então, esses locais, eles são próprios a receber espíritos arrependidos, aqueles espíritos que já estão num processo já de melhoria. Então, eles são recebidos ali para serem acolhidos, para serem preparados, para receberem esse direcionamento depois para um pouso numa colônia dessas que a gente está fazendo referência. Então, esses espíritos que lá trabalham estão conectados com uma colônia espiritual lá nos níveis mais elevados. Isso. E recebem subsídio, visita muitas vezes de algum viajante, como aparece na excursão que André Luiz está colocado nessa obra, em que ele vai lá e faz a visita a esse local, e é muito interessante. As obras de André Luiz são maravilhosas. Realmente a gente precisa estudar, ler, para poder compreender e aproveitar tudo quanto está revelado ali nas entrelinhas, que é uma coisa que a gente não faz muito com as obras de André Luiz, que lê como fosse romance. E ali tem muito mais do que aquela descrição romanceada que é só para inglês ver. Ali é muito mais profundo, a coisa é muito bacana. É verdade. Meu nobre, você falou que a gente desencarna e vai para a colônia espiritual. Mas nós sabemos que tem muitos espíritos zanzando aí entre a gente. Por que algumas pessoas desencarnam e ficam zanzando por aqui e não indo para a colônia espiritual? Isso aí é que acontece com a maioria, né? É o resultado. Fico por aqui mesmo, né? É o resultado do apego e de uma profunda ignorância, infelizmente, né? Desses espíritos que permanecem nessa situação. Como a gente falou ainda há pouco, Deus não violenta ninguém, né? Deus não trabalha pela violência. Então, o espírito que fica nessa condição e permanece por aqui na crosta, às vezes nos locais que ele frequentava, às vezes em casa, às vezes o apego é por pessoas também, né? Existe o apego por coisas, por objetos, por pessoas, por locais, né? E esse apego é o que a criatura está mentalizando, é o produto mental dela, é o que ela está buscando, é o que ela está querendo, o que ela está desejando. E você vai estar onde estiver o tesouro do teu coração. Aquilo que você mentaliza, aquilo que você deseja com firmeza, acaba acontecendo também até com aqueles que são viciados. Tantos irmãos viciados no álcool, com vício no fumo, nas drogas, né, que ficam aqui pela crosta influenciando aqueles outros que têm esse vício, que detêm esse vício, para que até exagere no vício, ou que às vezes o cara está até sendo orientado para uma outra coisa e de repente vem aquela vontade do nada, aquilo ali muitas vezes pode ser uma indução de um espírito nessa condição aí, desejando sorver ali, aproveitar através do vício daquele companheiro para poder de alguma forma atender a sua própria viciação, para que ele não entre até naqueles estados como é que se chama quando você tem problema com droga, que você não consome a droga? Como é que você está em processo? Abstinência, crise de abstinência, né? Os espíritos também têm crise de abstinência, tem. O cara morreu, não consegue usar? Tem, e fica nessa condição. Porque é mental. A mente a questão que leva a essa situação, né? Porque, na verdade... A droga promove uma indução mental, até que é por química, né? Relação química, mas é um processo que a pessoa fica viciada. E vicia também o perispírito, vicia, ela carrega isso, ela fica né? Até dependente mesmo. Se liberar disso, não é brincadeira, não. Eu só não entendi quando o cara desencarna, você falou que ele vai para a colônia espiritual, vai para o umbral, e outros ficam aqui zanzando ao nosso redor. O que faz com que uns sejam encaminhados para o umbral e outros fiquem por aqui? É vontade dele? Ou que vão para nosso lar direto. Ou que vão para, como eu, que vou para nosso lar direto? Você já está com a passagem, já comprou. Eu já comprei a passagem. Direto, né? Mistério da regeneração. Estou assim com... olha só, uma vez me perguntaram... O que faz um ir para um lugar e outro para outro? Uma companheira lá do nosso estudo me perguntou, Flávio, para onde é que eu vou quando eu morrer, quando eu desencarnar? Eu queria saber, né? Para onde é que eu vou. Poxa, para que cidade que eu vou, para que lugar que eu vou. Eu falei, olha, acho que a melhor maneira de você assim, tentar imaginar para onde é que você vai, você procura analisar bem, profundamente, com bastante sinceridade, tudo aquilo que você pensa e sente. Analisa o que você pensa, analisa o que você sente. Isso vai dizer para onde é que você vai ter que ir.
Porque a gente vai ser levado para o umbral, ou vai permanecer no umbral, se for para lá que a gente for, é porque é necessário para a gente precisa tentar raciocinar e pensar, se chegando lá, a gente com esse esclarecimento espírita que a gente está recebendo, até se isso acontecer conosco, isso tem algum motivo, né? Então que a gente lide com aquilo com esperança, com oração, né? Rogando forças a Deus para esse enfrentamento, se isso for uma necessidade nossa, do nosso espírito, passar por uma zona purgatorial como um umbral. Pode ser que sejam minutos, pode ser que a gente passe, porque a gente, para poder chegar nas esferas mais elevadas, a gente vai ter que passar pelo umbral. Você pode passar por mas lá. Pode passar, para mas trabalhar passar batido. Passar batido. Para trabalhar lá. Sim, talvez num segundo momento. Mas, em É. princípio, vamos dizer, quem desencarnou, a gente vai estar, talvez, passando por ali para um ponto onde a gente vai receber o nosso atendimento, certo? De repente, com o André Luiz chegou, coitado, já foi jogar direto, dentro do Não é o nosso umbral. caso, né? Não sei, né? Vamos torcer que não seja, né? O que acontece é que quando Está se essa- esforçando Não, mas para eu que quero não seja. saber o que vai fazer com que eu, Marcos, desencarnei, ou eu vou para um umbral, ou eu fico zanzando aqui perturbando o Renato. porque o que vai fazer? É eu querer? é só no materialidade. Se a minha materialidade, os meus débitos são tão grandes, eu vou ir para um umbral, Não, sofrer veja lá. bem, esse processo ele é automático. Esse processo não é algo que a gente tenha um domínio sobre ele. Essa questão, como nós falamos, que alguns permanecem por aqui, permanecem por questão de apego, por questão de ignorância, mas que todo vão mundo- ser num determinado momento, como nós falamos, a questão de Deus trabalha com o tempo. Então, muitas vezes, é a misericórdia que está deixando aquilo ali rolar, acontecer, mas num determinado momento ele vai ser resgatado. E muitos no momento nem ele vai ser sabem que amparado. desencarnaram. E continuam vivendo normalmente como se tivesse encarnado aqui na Terra. Mas exatamente, até que seja dado Porque notícia a ele ele é que tão, ele é tão desencarnou. materialista, ele é tão materializado que o pé dele é tão denso que ele caminha, ele faz sinal, ele tem que abrir a porta para Ele ele quer entrar, interagir com as pessoas. Ele não consegue. quer interagir porque ele acha que ele não sabe nem que desencarnou. Porque ele é tão materialista, ele é tão pesado que ele fica por aqui mesmo, ele fica zanzando por aqui. Eu acho muito interessante Exatamente. que eu me lembrei agora, quem está nos assistindo, a respeito disso, assiste o filme Os Outros. Isso aí. Os Outros. Os outros. Assistiu, né? Sim. Assisti. Umas três. Que é a família, né? Todo espírito já viu esse filme. Esse- Maravilhoso. Mas Quem esse filme não aí assistiu, é uma lição é uma legal, lição que dá pra para gente. dar uma Então, orientada quem não boa. assistiu, que é espírita, assista. Quem não é espírita, assista também, que você vai entender exatamente esse negócio de desencarnar e continuar. E não em função saber do que apego, desencarnou. Não sabe que desencarnou. Eu acho muito Continuar interessante. vivendo normalmente, como se nada tivesse Os acontecido. outros. Né? É Show de isso bola. aí, é essa situação aí mesmo. É isso aí. Desencarna, não sabe desencarnar, continua vivendo naquele palácio lá, naquela casarão, né? E a vida continua. Até a casa cair, né? Ou a ficha cair, demora um bocado de tempo. Demora um bocado, só o tempo mesmo. Só o tempo. Marcos, é você. Eu faço uma pergunta aqui que eu estou doido para saber, porque o Renato está em débito, está com justiça divina. Ah, tá eu já em liquidei débito. minha fatura. É. Com esse problema no meu coração aqui, o doutor... Tadinho, sabe de doutor nada. Fernando, parabéns, me deixou Só adiou novo. um pouquinho. Não, se eu tiver enganado, doutor Fernando é que é culpado, hein? Porque ele falou que eu estou novo. Saí de lá zerado. Então, se eu estou zerado, eu estou sem pecado também, né? Se fosse assim. Se fosse assim. O meu problema no coração já me aliviou muitos débitos. Então, já que eu não tenho débito, o Renato tem, que ele não teve problema de coração. Então, eu queria saber, em função do Renato, se lá no plano espiritual tem prisão, tem colônia espiritual, assim, Presidiária. presidiária, né? Uma ilha grande lá. Uma ilha grande lá, né? Tem um Bangu 10 lá. Pra botar Olha, aqueles espíritos mais... Pois é. Tipo o Renato. É possível. Mas quando a gente falar em prisão na espiritualidade, na verdade as prisões, elas existem sim, mas elas são conscienciais. Né? Há espíritos que estão às vezes numa condição de culpa, numa condição de comprometimento tão grande, que perpetraram atos assim tão indignos, tão vis, né? Enquanto em trânsito aqui na Terra, que num processo assim de refazimento, ele mesmo, né,
confrontando com a sua consciência, porque ele está muito desviado da sua consciência. A gente sabe que a consciência é o nosso guia, a consciência é a nossa diretriz. E muitos espíritos se afastam, se apartam, se desviam completamente dos apelos conscienciais. E com isso se comprometem barbaramente. E muitas vezes num processo que é natural, esse processo é natural, que é um desejo de aperfeiçoamento, que essa lei de progresso ela está presente em nós, é uma lei de Deus que está em todo escapar lugar. dela, Então não querendo adianta. ou não. Em algum momento a gente vai ser constrangido por nós mesmos, não é ninguém que vai constranger não, mas são as forças conscienciais que vão começar a interferir e levar a gente ao arrependimento, levar, digamos, a uma reavaliação, levar a uma percepção de que a gente é culpado, de que a gente teve culpa, que podia ter feito de uma forma diferente, que a coisa poderia ter rolado de uma forma mais amena, mais serena, né? E isso aí muitas vezes vai impor um sentimento de culpa muito forte. Se eu soubesse. E a gente vê até em algumas reuniões mediúnicas que a gente participou, na condição mesmo de médium psicofônico que eu sou, e em que os espíritos se manifestavam como se estivessem, assim, todo envolto de grades. Eles estavam dentro de prisões, verdadeiras prisões, uma cela. É verdade. De uma cela realmente. Você já ouviu falar que no meio espírita que Hitler estaria afastado durante algumas centenas de anos para... Ele estaria isolado no planeta aí. Já ouvi falar isso. Já ouvi falar, né? Sim. Talvez isolado por causa do comprometimento dele com milhões de espíritos. Então, talvez ele precisasse realmente estar numa outra condição para poder ter a oportunidade de reencarnar e, digamos, se corrigir dos males que ele perpetrou. E parece-me que, pelo que eu ouvi falar, só tem um espírito que faz uma visita lá de vez em quando. Gandhi. Eu ouvi falar essa história aí. Realmente essa história eu não conheço. É o único espírito que visita. É verdade. Interessante. Bom, agora, um tema aqui importante, né? Que nós faltam 15 minutos para terminar o nosso programa. Sim. Mas para a gente fechar, para o entendimento, né, daquilo do paraíso, do inferno, da coluna espiritual, do umbral, de você ser uma pessoa certinha, cumprir com seus, né, com tudo, ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa, que não fez mal a ninguém, mas cumpriu tudo direitinho. Aí você pega e é acolhido, né, numa coluna espiritual dessa aí, não é isso? E aí eu fico lá em paz, tranquilo. Para que eu possa desencarnar nessa condição de ser bem recebido, eu tenho que fazer tudo isso? Eu tenho que ser uma pessoa de bem? Se a gente for ver pela definição, né, do homem de bem que está lá no Evangelho, realmente ter aqueles atributos todos, né? Aquilo não é para uma existência. Uma existência eu acho que não dá. É muita coisa. Uma existência só não dá, nem que você trabalhasse, né? Desde lá dos primeiros anos até a senectude mesmo, você conseguir pautar todas aquelas condições, não é brincadeira, não é para qualquer um. Né? Aquilo ali vai demandar possivelmente algumas reencarnações. Muitas reencarnações. Então, eu acredito no seguinte, a gente precisa, até enquanto a gente vai sendo esclarecido, a gente vai recebendo essas luzes que a doutrina espírita vem trazendo para a gente, nos fazendo compreender melhor o Evangelho de Jesus, o propósito da vida de Jesus aqui ao nosso plano, há 2000 anos atrás, o que significou, o que representou a vinda dele para a humanidade, né? A revelação espírita trazendo para a gente toda essa visão da nossa condição de espírito imortal, cada um de nós, espírito imortal, né? Cada um de nós com compromissos de transcendência que vão muito além dessa vida terrena, muito além de tudo aquilo que a gente vivencia nesses 70 anos, 70, 80 anos que a gente tem na oportunidade da vida aqui no corpo físico. Então, amigos, para que a gente possa galgar uma condição melhor na espiritualidade, quem sabe até livre até da passagem pelo umbral, né? Que a gente vai passar pelo umbral para poder chegar, talvez, em colônias espirituais que estejam prontas a nos receber e às quais nós façamos merecimento, nós tenhamos merecimento para
sermos levados e atraídos para lá. Mas nós vamos passar pelo umbral, passar pelas zonas, pelas faixas inferiores. A questão de permanecer nelas é uma questão de sintonia, é uma questão de necessidade nossa, de repente, que a gente só vai, digamos, saber se a gente realmente estiver num alinhamento mais positivo, num alinhamento de elevação, de realização no bem, de realmente buscarmos, fazermos esse empenho com fervor, com diligência, com atenção, com disciplina, de uma busca de nos alinharmos aos propósitos superiores da vida. Nós que estivemos, talvez, por tanto tempo na nossa juventude e por tantas e tantas encarnações, em muitos momentos, desviados das melhores ações, envolvidos, possivelmente, em situações comprometedoras, né, que nos trouxeram aqui, na presente reencarnação, para o refazimento, para o devido ajuste. Então, que possamos nos colocar humildemente diante dessas questões, no sentido de fazermos todo o bem possível, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, né, nos envolvermos, sim, com a nossa religião, nos envolvermos, sim, com as ações benemerentes, com as ações na caridade, estarmos alinhados com esses propósitos redentores, que sejam o nosso guia, que sejam o nosso propósito, estarmos, de alguma forma, associados a essas faixas de vibração no bem, a essas faixas de ação, sobretudo, em favor do nosso próximo. A gente não esteja apartado dessas necessidades, são necessidades para uma vida melhor, necessidades para uma vida mais confortável no plano espiritual, né? Nessa busca que todos estamos fazendo de, digamos, nos salvarmos. Muitos falam em salvação, né? Mas a salvação maior é a gente aproveitar efetivamente isso que a gente está vivendo agora. Esse aqui e agora, esse é o momento realmente da nossa salvação pelo nosso esforço de ação, nosso esforço na faixa do amor, nosso alinhamento com o perdão, nosso posicionamento sincero, né, profundo, com a verdade, com o Cristo, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu desencarnei, estou numa determinada situação lá numa colônia espiritual. Aí minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, vão desencarnando. Como é que é? A gente vai se reunir lá, tudo no lugarzinho, no mesmo lugar, ou fica tudo espalhado e para fazer uma visita tem que marcar uma entrevista? Eu queria complementar isso. Porque a grande maioria das pessoas acha que existe, né, o inferno é eterno. Como que a gente ficaria lá no mundo espiritual, sabendo que um filho nosso, que não, por acaso desviou e estaria nesse inferno, nós estaríamos felizes nessa colônia espiritual? Olha, a questão... São duas perguntas, né? Vamos responder primeiro a tua pergunta, né? Veja bem, vamos usar novamente André Luiz como exemplo, a gente vê que ele estava lá no umbral, naquele padecimento todo que ele relata, durante anos a fio ele ficou ali, né? Até o momento em que ele consegue perceber, né, que tem alguma coisa que não está bem, e ele tem, digamos, a humildade, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele tem a humildade de reconhecer que algo existe muito superior a tudo aquilo. E ele, então, faz uma prece. Ele entra em oração. E de uma forma sincera, de uma forma realmente abrindo o seu coração. Quando ele faz isso, né, ele então vê quem? Primeiramente, Clarence. Começa a ver a luz. Vê a luz. E logo em seguida ele vê Clarence. Isso aí. A barra começa a mudar para ele. Começa a e guiar. de repente ele viu a mãe dele. O que a mãe dele estava fazendo naquela cena? A mãe dele era intercessora, era quem estava pedindo por ele, rogando por ele, né? E essa mãe é justamente essa mãe que está numa condição mais elevada, né? Bem mais elevada, e que não está se ocupando, se ocupa com o bem. Não está feliz vendo o filho nessa condição. Não está feliz, mas ela sabe que ela está intercedendo. Ela está usando justamente a sua condição espiritual para interceder em favor do filho, pedindo, rogando o auxílio para o filho. E isso então acontece. Então aqueles que estão no plano espiritual,
e que estão olhando, ou estão sabendo, ou percebendo a situação que está acontecendo com o seu filho, que está em necessidade, diretamente ele talvez não possa fazer grandes coisas, mas pode rogando, pedindo, né, intercedendo pelo filho. Então a prece intercessora, ela é sempre algo de grande valia, sobretudo para os espíritos em sofrimento, né? Que a gente possa estar fazendo para que eles essas possam preces também. justamente dar esse clique como o André Luiz deu, Também, né? exatamente. De entender que ele tem que se humilhar, que ele tem que se arrepender e de que ele tem que procurar um outro caminho. Isso. Porque a verdade é essa, né? Porque aqueles espíritos já são mais atrasados, ou o nosso caso, que tem ainda pensamento muito no mal. Reconhecer o erro, Reconhecer. Que é um grande problema. O passo primeiro é o reconhecer o erro. E é difícil. Cansar de ser mal. A gente reconhecer que errou. É verdade. É difícil aqui agora, né? Pra gente. Sebastião, o André Luiz, quando ficou aqui 8 anos e meio no umbral, é que ele cansou de sofrer. Ele cansou de sofrer. Ele viu, meu Deus, tem que existir alguma coisa diferente disso aqui. Eu não posso continuar sofrendo do jeito que eu estou. E ele via aqueles outros espíritos aí em volta dele também, sofrendo, né? Sofrimento. Mexendo com ele, chamando ele de suicida, né? E ele sofreu muito. Ele falou, olha, não é possível. Isso não pode existir para sempre. Aí é quando ele é acolhido. A outra pergunta, né, que estava colocada aqui pelo Marcos, a gente pode, às vezes, digamos numa viagem de carro, uma família que está ali e morre, sei lá, 5 pessoas aí naquela família. Né? Quer dizer, morreram juntos, será que vão estar juntos na espiritualidade? Dificilmente. Depende. Mas isso depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores, que vai depender de cada um. Sim. De cada um ali. Vai depender. Porque as obras de cada um. E as obras de cada um, as condições em que cada um está. De cada um. Né? É isso aí. Em que cada um está. Então, essa questão, em Vai relação depender de cada um. em relação à questão espiritual, isso nós já falamos, acho que nós já fiz uma palestra sobre família espiritual aqui contigo, né? A família espiritual, a gente pode pertencer à mesma família consanguínea, mas não necessariamente a família consanguínea vem a constituir a nossa família espiritual. É verdade. O Renato falou um negócio muito interessante agora, a respeito de uma pessoa que está desencarnada e um filho está sofrendo no inferno, vamos dizer assim. Eu só queria colocar no umbral, né? Vamos colocar assim, se você está no céu, vendo e não sente nada pelo seu filho que está sofrendo, se você não sente nada, você é uma insensível. Você não é merecedora de estar no céu. Então você não é boa. Você não é boa. Não merece estar no céu, está no lugar errado. E se você sente e sofre, você também não está no céu, porque você está sofrendo. Você está entendendo? Você só vai estar no céu quando todos estiverem no céu. Todos. É um estado. E demanda tempo, hein? É meio complicado falar de céu, né? Nós estamos falando de céu. Eu estou falando de céu para o leigo que está nos assistindo. É a consciência. É a consciência da pessoa. É porque a pessoa, muita gente fala céu e vou para o céu. O meu filho é uma pessoa que foi complicada, bandido, foi morto, está no inferno. Mas eu vou para o céu. Aí vai, desencarna. Será que está? Porque se você está insensível à situação, você não merece estar no céu. E se você sofre pela situação, você não está no céu. Mas é por isso que a justiça, quer dizer, a clareza com que a doutrina a justiça divina aborda, é que vai juntar depois. com que ela aborda essa dele, questão, sai mostrando, né, que existe essa possibilidade de migração entre as diversas esferas, tanto as esferas mais elevadas, né, espirituais, quanto as esferas mais inferiores. Existe toda uma possibilidade de migração, de trânsito dos espíritos, quando se faz necessário, quando se justifica, quando é plausível, quer dizer, tudo de acordo com necessidades que, na verdade, são diferenciadas das necessidades com que a gente está acostumado. Quem está acostumado com necessidades materiais, com necessidades, né, desse terra a terra. Mas na espiritualidade, o que prevalece são necessidades de ordem moral. O que direciona as ações são as questões morais e espirituais. Então está em outro nível, é transcendente, isso é na transcendência. Então a conversa a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente percebe isso também nas obras de André Luiz. O próprio André Luiz, em alguns momentos, ele, por exemplo, na obra que a gente acabou de estudar, Libertação, ele fica querendo, naquele ímpeto de enfrentar os problemas,
com decisão. Não, tinha que tomar decisão. E o orientador dele, o Gúbio, está lá, tranquilo, calmo, lidando com a questão. De repente, vem uma solução que o Gúbio dá, uma atitude que ele toma, uma coisa que ele fala, que, sabe, resolve tudo. Impressionante, de uma forma serena, tranquila, sem problema nenhum. Meu querido amigo, acabou o nosso tempo, faltam 3 minutinhos. Um bate-papo tão legal, gostoso, legal, né? Correu bom. Tranquilo, foi muito bom. Então, meu amigo, eu gostaria que você se despedisse e fechasse o tema de hoje aí com nossos amigos telespectadores. Isso. Bem, companheiros, aqui estivemos batendo um papo sobre os mundos transitórios, a vida no mundo espiritual, tão bem retratada na obra de André Luiz, pela lavra de Chico Xavier. São 13 obras impressionantes, maravilhosas, e são de uma leitura obrigatória para todos nós espíritas. Temos a oportunidade de ler e estudar essa obra maravilhosa. No Trabalhadores de Jesus, vocês poderão, agora no verão, terão a oportunidade de estudar conosco, né? Entre a Terra e o Céu, é mais uma obra de André Luiz, que nós iremos estudar agora nas férias do ano que vem, em fevereiro. Tá? Então fiquem atentos no CETJ, na oportunidade de estudarem conosco essa obra. São 4 reuniões e vai ser um prazer recebê-los lá. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. E agora já estamos em outubro, já está. Mas ano que vem nós vamos começar mais um ciclo aí. Tá já certo. Entrando já em março, já completando 9 anos de programa. Depois nós vamos continuar o ano todo, para quando estivermos perto de completar 10 anos, estamos pensando em fazer uma comemoração. Isso, né? Muito bom. Para comemorarmos todos nós juntos. Perfeito. Todos, né? Do programa Espírito em Foco, todos os entrevistados, amigos que vêm aqui, para a gente fazer comemorarmos 10 anos do programa no ar. Isso aí. Então, semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Carmen Silveira, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E o tema dela é A Mente e as Fraquezas da Alma. Então, a Carmen, com certeza, também é muito maravilhosa. Parece que ela está vindo agora lá do Pará, né? Que está fazendo lá o congresso lá. Ela está chegando agora aqui em Cabo Frio. Passou o final de semana fazendo palestras lá. E semana que vem ela vai estar com a gente aqui, tá ok? Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos refletir, pensar, que, como Jesus sempre nos ensina, que nós temos que ser pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas que respeitem o próximo, que não seja preconceituoso, porque tudo que a gente tem falado, que o Espiritismo fala, que nós não seremos julgados por Deus. Nós estaremos no local que nós tivermos, que teremos que estar de acordo com a nossa consciência. Segundo as nossas obras, como Jesus falou, cada um segundo as suas obras. Então vamos fazer obras boas, né? Para que a gente possa estar em locais bons, agradáveis, quando voltarmos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Ok? Então até semana que vem. Muita paz, muito amor, um beijo no coração e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.